desse ano. A Imperatriz sobe, né? A Imperatriz subindo, acho que é isso, né? Não, a Imperatriz sendo campeã. Imperatriz não lembro quem subindo. Aí um que sobe, Botafogo. Porto da Pedra. Depois eu resgato. Depois eu resgato isso aí. Maria, é muita combinação, é tipicamente Botafogo isso daí. É tipicamente Botafogo. Puta bagunça. Vamos lá, vamos começar. Todo mundo muda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, o meu nome é Felipe Clemente e esse aqui é o consagrado podcast do Tailgate Zone, o ZoneCast. Eu me perdi na introdução. Eu tô lesado hoje, meu Deus do céu. Hoje? Tá com o Botafogo na cabeça. Tô com o Botafogo na cabeça. Capaz que seja isso. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Fernandão. Como vai? Fala, meu patrãozinho. Boa noite para você. Bom dia, boa tarde para quem nos ouve e nos assiste. Um abração também para o meu querido Luquiba, que está aqui logo abaixo. Eu pensei, quando você deu uma tropeçada na apresentação aí, patrãozinho, pensei que você ia falar esse consagrado podcast, o Entradas Extras, porque, afinal de contas, no último episódio de Entradas Extras, teve você como o âncora. Ótimo sempre estar com vocês aqui, sobretudo para poder falar de uma semana de esportes que foi recheada de muitas coisas candentes, né? Não só o Botafogo deu a tônica aqui para o início do nosso podcast, mas como também muitas coisas quentes aconteceram no basquete e também no gelo. Vamos em frente que o episódio promete. Candentes. Eu ia falar outra coisa também, mas já esqueci. Eu tô maravilhoso hoje. E aí, Luquiba, boa noite, você tá bem? Boa noite, estou bem. Saudades de vocês, saudades do nosso querido Eric. E aí, vamos falar aí bastante aí de basquete, de hóquei. Tem assuntos bons aí para a gente conversar. Exatamente. E, Luquiba, lembrando bem que eu não separei a dica, então se vira nos 30 aí, que até o final do podcast a gente tem que dar uma dica. A dica é o filme que chama Pipoca. Tá bom. Meu Deus do céu, vai começar com muito rancor esse podcast já. Mas beleza. Vai, tá aqui, ó. Tá aqui, pra falar. Tô vendo. Crianças, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter. O cu continua aparecendo aí, mas o cu vai sair da tela em breve, porque a gente vai deixar aí o TikTok. Estamos lá no TikTok, fazendo videozinhos. O Teteu está encarregado e está produzindo um belíssimo conteúdo. Também não se esqueçam de nos seguir, quer dizer, não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário embaixo desse podcast, dar o like também para ajudar aí o algoritmo desgraçado do Google e ativa um sininho também para ficar sabendo quando sair novos vídeos, lives e etc. É isso. Nossa, que... Eu tô empolgado, gente. Eu juro que eu tô empolgado hoje. É que eu tô lesado mesmo. Tô lesadaço. Mas é isso. Sem mais delongas o cacete, porque também tem um negócio importante que a gente tem que falar, que vai ficar passando aqui embaixo na tela para vocês, que é o tzbr.online/tznopam2023, que, segundo o Natanzinho falou no podcast dos Gigantes do Beisebol, que eu não sei se saiu ainda ou se sairá, TZ no Pan virou Tesão no Pan. É isso aí. Então, é isso. É isso. Entendo como quiser. Mas aí, ó, entra no link aqui, dá uma olhadinha lá. Mais um filho pro Natan, hein? Esse negócio vai dar certo. Natan tá cheio dos filhos, coitado. Natan e filho, duas coisas que combinam, viu? Exatamente. Daqui a pouco o Natanzinho vai ter que ir atrás da fortuna do Elon Musk para cuidar de tanto filho assim que ele tá fazendo por aí. Na verdade, todos nós devemos ir atrás do Elon Musk e pegar a fortuna dele. Acho justo. Mas enfim, não vou ficar refletindo disso. Entra aqui embaixo, gente, ó, tzbr.online/tznopan2023. Lê sobre o projeto, sobre o TZ lá em Santiago, no Chile. E nos ajude. Sua ajuda é de suma importância. Não precisa ser só com dinheiro, mas ajude compartilhando, ajude nos divulgando. E é isso aí.
Dito tudo isso, agora vamos para os pontos da semana. Tem muito ponto. 104 pontos, né? 104 pontos contra 84 pontos. É um negócio assim, não é, Luque? 103 a 84, Patãozinho. 103 a 84. Isso é bastante ponto, né, Luque? Vamos lá. Corta, chuta, gol! Para primeiro gol! Bom, eu acho que a gente já falou de Lakers e Nuggets. Nuggets tá lá, varrida maravilhosa, sacramentada, linda, belíssima. Falamos bastante disso. Mas agora teve uma série que resolveu pegar fogo, que a gente falou que também terminaria. A série não terminou. A série empatou num jogo maluco de retardado, que eu mal consegui dormir depois do jogo. Que desgraça de jogo. Mas aí a gente teve um jogo 7 que Boston resolveu falar, já deu, né? A gente correu bastante, chegamos até aqui, vamos repetir a história de outros e perder o jogo 7, só que pela primeira vez perder em casa. Porque aí é supimpa, entendeu? Vamos perder um jogo em casa, o que botar com a cara fechada, puto, querendo xingar todo mundo. Mas antes, vamos falar de algumas coisas aqui, Fernandão, que é importante. Eu trouxe um adereço que retrata muito bem a minha cara. Ah, é? Qual? É. Eu não me vesti de palhaço, mas tem alguém aqui que se vestiu de palhaço. Isso é importante. Muito importante. Mas, Fernando, vamos falar de algumas coisas antes do Luquiba meter pau, porque eu acho que tem que ser também endeusado algumas pessoas aqui. Primeiro o Spoelstra, que puta que pariu, que técnico bom demais que o Miami Heat tem. O cara foi assistente de vídeo, o cara foi olheiro, o cara fez de tudo na franquia, até conseguir o seu lugarzinho aí como coach, e também sendo muito criticado, né? Como só ganhou títulos porque tinha LeBron, Chris Bosh, Ray Allen, Dwayne Wade, a porra toda. Então, assim, mas a gente viu que não. Ele está com um time aí cheio de jogadores não draftados, e inclusive, fora o Erik Spoelstra, que deve ser muito mencionado, e o Jim Butler, que a gente falou já pra cacete, tem um rapaz chamado Caleb Martin, que durante a universidade era dito como pior que seu irmão gêmeo, o Cody Martin, só que, na verdade, tá aí Caleb Martin, depois de ter passado um tempo nas academias do rapper J-Lo, acho que é isso, não lembro agora, está incrível e foi o cara nesse jogo 7. Foi o cara. Não dava para ver esse cara arremessando e a bola não cair. Era algo impressionante. Impressionante. Então, palmas para o conjunto do Miami, palmas para o Spoelstra, palma para Pat Riley, que já está em 20 e tantos % de finais da história dessa bagaça chamada NBA. E Caleb Martin, vamos falar de um cara também que batalhou pelo seu lugar na liga e tá fazendo jus. Tá fazendo muito jus a isso. Sem dúvida, patrãozinho. Eu acho que ressaltar o papel do Erik Spoelstra, né? Sobretudo porque Miami Heat fez um 3-0 que, quando aconteceu o 3-0, parecia assim que o 4-0 era uma questão só de jogar o próximo jogo e acabar. E eis que as coisas foram ficando difíceis. O jogo 6, da maneira como termina, né? Extremamente frustrante para a torcida de Miami, né? Afinal de contas, o jogo lá na arena do Miami Heat. Extremamente frustrante para a torcida, frustrante também para os jogadores, para toda a equipe do Miami Heat. E os caras, 2 dias depois, um dia e pouco depois, recobrarem ânimo, força, espírito para fazerem o jogo que fizeram jogando, né, no TD Garden. Não foi coisa fácil, né? A gente falou que o placar 103-84 mostrou o nível de... Eu acho que esse jogo 7, né, patrãozinho, teve uma mistura de dominância do Miami Heat com um certo desgaste emocional do time do Boston Celtics. Parece que toda a arrancada do time do Boston para empatar a série, e ainda mais no jogo 6, como conseguiu empatar a série vencendo o jogo ali, faltando
0,4 segundos para acabar, foi algo sensacional. E talvez aquilo ali tenha esvaziado completamente o time de Boston de energia. É claro, deveria e poderia ter sido um grande catalisador para que o Boston voltasse para casa e aí pudesse fazer a história, né? Afinal de contas, nós estamos falando de um feito que até então não tinha acontecido e continua não acontecendo, né? Times que abriram 3-0 numa série na NBA nunca perderam essa série, mesmo que em alguns casos ela tenha chegado num 3-3, como foi esse, eles nunca perderam, e Miami manteve a escrita, segue ainda sem perder um time que tem aberto 3-0 na série. Isso tudo muito devido a esses 3 caras que você falou. Erik Spoelstra, porque foi capaz de, diante desse cenário muito negativo, né? E aí foi muito interessante ver, não só na imprensa estadunidense, mas aqui também, na imprensa que cobre, né, a NBA, era meio que favas contadas, né? Que Boston viraria essa série. E eu acho que esse era um sentimento de, sei lá, exceto para quem torce para o Miami, que ainda tinha que torcer para Miami, quem estava vendo essa série de fora, quem não é torcedor de Boston ou é torcedor de Miami, mas estava vendo como nós aqui, eu Lakers e você Pacers, de fora, tinha certeza que Boston ia virar. Tinha certeza. Todo o conjunto de coisas que vinham acontecendo dava a impressão de que viraria. E aí o Spoelstra conseguiu, ele, Jimmy Butler e Caleb Martin, fazer o que fizeram no jogo 7. Martin com 26 pontos, 10 rebotes. O Jimmy Butler com 28 pontos, 7 rebotes, 6 assistências. O time inteiro, né, o quinteto inteiro do Miami, se não jogando muito bem ofensivamente, defensivamente todo mundo marcou muito, né? Não à toa o Boston ficou limitado a menos de 90 pontos no jogo. Isso mostra muito disso que eu falei, né? O poder de espírito do time de Miami e talvez um certo arrefecimento das energias de Boston. Boston também contou com uma lesão do Tatum, que eu acho que isso também fez muita diferença. E aí um jogo muito ruim do Jaylen Brown, muito ruim do Al Horford. O Al Horford não foi nessa série em nenhum momento o Al Horford que a gente espera e sabe que ele pode ser. Teve alguns jogos bons aqui e ali, mas nunca foi um cara, não vou dizer decisivo, porque talvez o Al Horford nunca tenha sido um cara decisivo, mas faltou muito dele nessa série. O Marcus Smart, né, a gente chegou a comentar isso no episódio passado. Smart, um cara que sempre toma decisões muito boas nessa série, não tomando decisões tão legais. Não à toa, 35 minutos dele nesse jogo, 9 pontos só, uma participação bastante abaixo daquilo que a gente vê. Eu acho que toda essa confluência, né, esse conjunto de coisas favoráveis para Miami, com essas desvantagens para Boston, fez com que aquilo que a gente esperava que pudesse ser o maior jogo da história da NBA, né, por tudo que envolvia, né, uma virada de um 3-0, acabou. Depois de um certo tempo, o jogo começou até parelho, né? O primeiro quarto, o Boston termina vencendo, mas aí depois as coisas desandam. A sequência de cestas, né? De encaçapadas lá do Caleb Martin acaba também tirando muito do ímpeto do Boston. E a gente, não vou dizer que se frustra, né? Mas o jogo não foi aquilo que a gente esperava que poderia ser. Bom para o torcedor de Miami, bom para Miami, péssimo para quem torce para o Boston, porque afinal de contas eu não ficaria menos puto com um cara de palhaço como o Luquiba mostrou aqui pra gente. Eu não ficaria menos, porque de fato. E aí eu não estou dizendo nem por não ter vencido a série. Afinal de contas, Boston jogava contra a história. Mas perder como perdeu, o jogo foi muito, muito, muito abaixo. Né? Eu acho que, sei lá, apático, né? Um outro jogo 102-103, 102-104, beleza, foi ali na minúcia do jogo. Mas um 103-84 ficou ruim. O time estava apático, era muito estranho ver aquele time do Celtic jogando esse jogo 7 aí, foi bem estranho. Pena para quem gastou uns cascalhos lá para aparecer naquele TD Garden lá. Esses caras aí se fuderam, não tem outra palavra. Eu ia até tentar controlar o palavrão, mas não tem outra palavra a não ser essa mesmo.
Mas é isso. Aliás, você falou duas coisas que você falou, Fernandão. A primeira, que foi a mais recente, do Kelly Martin, né, dele encaçapando as bolas todas à torta e à direita. Toda vez que o Boston conseguia cortar a diferença, vinha Miami com uma bolinha de 3 safada do nada e machucava mais ainda o Boston. Eu queria falar outra coisa também que você falou, mas eu vou falar agora. A gente segura para falar isso quando a gente for falar um pouco da expectativa da final, que é sobre como Miami parecia sem perna no jogo 6. Né? Conseguiu ali ficar até o final próximo, conseguiu correr atrás do prejuízo, quase ganha o jogo já no jogo 6 mesmo, quase leva a série no jogo 6, mas como faltou perna. Mas isso talvez seja um ponto para a gente discutir quando a gente falar de final. Por fim, para eu passar para o Luquiba ele xingar, só para falar uma coisa bonita aqui, antes do Luquiba começar a esmiuçar e matar o time dele. Que transmissão absurda do Prime, que sensibilidade para falar de Rômulo, para falar do Bulga, como eles trataram as coisas, os vídeos que eles fizeram. Belíssima transmissão do Prime, parabéns. Vai lá, Luquiba, mata teu time agora. Já tá morto, mas bate mais. Ou não também, que acho que o Luquiba congelou. Congelou? Congelou. Não, voltou agora. Voltou. Mas voltou. Enfim. Mas deve é a chance dele matar. Aquele delayzinho tradicional. Aquele delay que a gente gosta bastante. Aquele delay bacana. Mas, Luquiba, mata teu time, enterra ele, joga pavala de vez, vai. Você tá no mudo, meu querido. É minha internet mesmo que tá uma merda, não é delay, não. Que delícia. Sua internet tá que nem o Boston, então, no jogo 7. Tá. Não veio, não compareceu. Não vou xingar, não vou... É que assim, eu não sei qual que é o sentimento pior. O Fernandão pode responder. Você prefere ser varrido ou você prefere fazer o que Boston fez? Eu acho que às vezes ser varrido é menos feio do que fazer o que você faz. Porque você vai lá, engata 3 vitórias, joga em casa contra um time que, desculpa, é inferior tecnicamente, e aí você toma uma piaba dessa, não sei, eu acho que talvez se fosse varrido não ia ficar tão feio quanto ficou. Tirando tudo que vocês falaram, eu só não concordei com algumas coisas que o Fernandão disse. O Horford, ele não é ofensivamente mesmo, o papel dele é defensivo, e ele fez o papel dele, eu não coloco ele aí no mesmo grau de crítica dos outros. Eu acho que a crítica maior é o cara chamado Jaylen Brown. Eu acho que esse é o cara que você tem que criticar mais, porque é o cara que está entrando para ano de contrato, que está almejando um super contrato, máximo contrato, e aí você tem a chance, o palco para você brilhar, e o que você faz? Você tem mais turnovers do que bolas de 3, bolas acertadas. Então, assim, mostra que o cara não é para isso, que o cara é um coadjuvante, ele não é o protagonista. Então, não tente se colocar nesse papel que não vai rolar. Para mim, Fernando, não acho que foi nem o trabalho do Miami. Eu acho que o principal dado que mostra que foi essa derrota foi o volume de Boston. Se você pega as bolas de 3 de Boston fez 9 de 42. Foi a segunda pior performance da temporada de Boston. Só por aí já dá para entender. No principal jogo da temporada, você tem a sua pior performance da temporada. Então, assim, aí que Boston morreu, aí que Boston não teve o que fazer. Para mim foi uma decepção. Eu não comprei essa série. Eu sempre falei para o Fernandão, vai chegar um jogo que Boston vai pipocar, porque não vai rolar. A gente tem vários bandeiras vermelhas ali apontando, que não faz com que esse time iria conseguir esse feito. Eu posso até ser um pouquinho lá atrás, voltar um pouco lá para trás, quando começou a temporada, que Boston mandou embora o Doka e aí efetivou o Mazzulla. Ali eu já disse para vocês, essa temporada de Boston não vai dar bem. Vários fatores, né? Não vou ficar também aqui descascando o que aconteceu, mas
dali já mostrou que a temporada já estava perdida, porque são mentalidades diferentes, né? O Doca tinha um estilo de jogo que focava na defesa e no contra-ataque, o Mazzulla não se preocupa com a defesa, é só o ataque rápido, e essa transição não funcionou para Boston, né? Boston teve vários problemas ao longo da temporada, e eu sempre falei que ganhar um jogo é uma coisa, ganhar uma série é outra. E Boston mostrou que teve dificuldades nas séries, em todas as séries. Era para ter varrido Atlanta e precisou de 6 jogos, e ainda no sufoco. Era para ter ganho tranquilidade de Filadélfia e precisou de 7 jogos. E desculpa, Miami também era para ter ganho a série e perdeu. Então, assim, mostrou que não funcionou. E não funcionou por quê? Porque essas peças que tem em Boston não funcionam. Para mim, o número que mais me chama a atenção é o Mazzulla foca muito na bola de 3. Boston é dependente da bola de 3. E Boston não tem um Stephen Curry para você conseguir fazer um jogo desse. Aí você vê, Boston precisa acertar pelo menos 40%. Pelo menos 40%. Desculpa, isso é um aproveitamento muito acima da média. Aí tem esses dados, que quando Boston acertou pelo menos 40%, Boston ganhou 38 jogos e perdeu 2. E quando Boston não conseguiu essa marca, Boston perdeu 32 jogos. Então aí dá para você ter a diferença do que foi a temporada do time. O time depende da bola de 3, você não tem essas peças para isso, o time naufraga. Então não tem muito o que ficar falando, chovendo molhado aqui. A questão é, Boston não era o melhor time preparado para jogar. Eu falei que em algum momento o Spoelstra ia dar um nó tático no Mazzulla. Não foi nem nó tático, foi incompetência mesmo de Boston. Boston perdeu a série para ele mesmo. Todos os méritos para Miami, que teve a 4 minutos de ser eliminado dos playoffs, né, naquele jogo contra Chicago, que estava perdendo. Faltava acho que 4 ou 3 minutos, estava perdendo o jogo, conseguiu virar e agora está na final da NBA, a 4 jogos, teoricamente, de ser campeão. Então, parabéns para Miami. Claro que eu não vou torcer para Miami. Eu estou com o Fernandão ali. Mas tem muito o que falar. Boston perdeu para ele mesmo e eu acho que se fosse varrida, a vergonha seria menor. Eu vou lançar a hashtag Somos Todos Nuggets. Eu acho que você fizer isso... A gente deve estar desesperado agora. Exatamente. Eu vou torcer, eu vou ser parceiro da Ana. No dia que a gente for na NBA House, eu vou com uma camisa do Miami. Só para dar aquela zicada básica. Na verdade, eu queria falar, somos todos frangos empanados. Acho melhor. Mais gostoso. Você tá mais aliviado agora, Luquiba? Não é. Assim, eu tô decepcionado com o Boston, com o Celtics, porque você tinha um roteiro para você ser campeão, com respeito aos adversários, mas o principal adversário de Boston na temporada era Bucks, e Bucks caiu. O caminho estava fácil, porque você pegou Atlanta, que não complica, você pegou Filadélfia, que não complica, e de repente você pegou Miami, que complica, mas não era... Se você vai colocar o quinteto contra outro quinteto, você fala, pô, Boston é muito melhor. Só que aí, cara, você tem no banco a diferença. Então, para mim, ali... Agora é a hora, sabe do quê? De olhar para trás e falar o que a gente vai fazer para mexer nesse time. Se eu fosse o nosso querido Brad Stevens, já estaria pegando o telefone, falando com a Atlanta, vendo se rola alguma coisa do Brown pelo Trae Young. Procuraria também o Portland para ver também se conseguia o Lillard pelo Brown. Ou até dar uma ligada lá para Houston, já que o Doca está lá, falar, olha, a gente vai, vocês mandam alguns jovens ou picks, e vamos tentar construir o time em cima do Tatum, porque os dois juntos eu sempre falei que não funciona. Boston tem que desapegar do Brown, agora é a hora, porque se não for agora, no próximo semestre, na próxima temporada vai perder de graça. Então agora é a hora de trocar, tentar reconstruir o time, para daqui a 2 temporadas assinar com o Tatum, e aí, quem sabe, a gente tem uma janela para tentar ser campeão. Olha só, mas quando eu perguntei se estava tudo bem, se você desabafou, você se sente melhor agora, aqui em Amigos, nessa roda? Não. Tem dores que só o tempo só vai cicatrizar. Entendi. Doeu, mas vai passar. Sim, com certeza. Tá certo. Diferente do Bruins que eu falei para você, que eu não tinha expectativa com o Bruins.
Né, o Bruyne não. Ali não. Beleza, eu já estava ciente que ia acontecer. Contra o Celtics é diferente. Por mais que você tenta usar o racional, o coração fala: não, vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí, hoje sim, hoje não. Então foi isso. É isso aí. Luquiba falou um negócio, patrãozinho, e a gente até conversou um pouco disso lá no grupo, sobre esse caminho de Boston que não era tão complicado assim e que acabou se tornando complicado. E aí, nesse início de reação, né, do Boston, quando fez 3-2 e dava pinta que as coisas iam ficar mais favoráveis para Boston, a gente estava perguntando, né, para Ana se ela preferia um Miami vencendo a série ou se uma possível vitória de Boston poderia causar um certo estremecimento no time de Denver, e eu até respondi que o seguinte: embora, claro, né, Miami tivesse na frente àquela altura, era muito difícil que algum time do Oeste não olhasse para o Leste e não visse só Boston, né? Muito por isso que o Luquiba falou. Era o time do Leste. Depois que os Bucks saíram, acho que não tinha outro time para você olhar que não fosse Boston. E aí acabou que um caminho que, não vou dizer que era um caminho fácil, mas que era um caminho que Boston poderia e deveria ter vencido, acabou se tornando o que a gente viu na última segunda-feira. E falando o que a gente viu na última segunda-feira, essa série de Heat e Celtics, para a gente fechar a NBA aqui, ela... Fechar a série, né? A gente vai falar um pouquinho do Heat Nuggets. Isso. Obrigado, Luquiba, exatamente, do Heat. Olha, Heat e Nuggets, combinação boa. É só colocar um Nuggets no micro-ondas que... isso aí, entendeu? Isso aí. Ou então pode ser um Nuggets com molho picante também. Maravilhoso, maravilhoso. Mas enfim, essa série de Heat e Celtics foi transmitida pela TNT e os 7 jogos tiveram média de 11,9 milhões de espectadores, então de pessoas assistindo. Mas o jogo 7 extrapolou muito a média, então foram 14,2 milhões de telespectadores. Com esses dados, ela acabou sendo o terceiro maior jogo que a NBA já transmitiu, que a TNT já transmitiu da NBA. Então, assim, foi uma baita audiência para a TNT. Se você pegar também médias da Sport Media Watch, você pode ver que esse foi o quinta maior audiência de um jogo da NBA em TV a cabo. Então, assim, existia muita expectativa para esse jogo. Existia muita expectativa e a galera compareceu na TV. É isso aí. Mas agora temos as finais. Veremos como serão nas finais. No jogo 4, eu, Luquiba, Madiara e Joy estaremos na NBA House junto com mais um casal também. Não vou falar do casal porque o casal não faz parte do grupo aqui, ninguém conhece, mas provavelmente em fotos e conteúdos que faremos, vocês saberão quem é o casal. Vocês verão, é um casal bonito também. Mas é isso. Prolixei demais. Final. Quais são as expectativas de vocês? Primeiro ponto que eu quero fazer. Essa série ter para 7 jogos já vai fazer um time chegar mais cansado para jogar contra o Nuggets. Talento por talento, é inegável que o Nuggets é muito maior. Muito melhor. Técnico por técnico, eu tenho as minhas dúvidas qual que é o melhor. Banco por banco, o banco do Nuggets também é muito maior, muito melhor. Mas, dito tudo isso, o Heat pode dar aquela aprontadinha de leve, mas o que eu tinha complementado, que o Fernandão estava falando, é assim: no jogo 6 os caras já pareciam sem perna. Será que agora eles não chegam para o jogo de amanhã, dia 1º de junho, já cansadinhos? Ou eles vão chegar com muita garra? Ou essa vitória de 7 jogos contra a Boston fez esses caras chegarem com muita garra, complicar a vida de geral, e o ar rarefeito do Colorado não vai atrapalhar em nada? Vai, Luquiba. Eu? Não, só algumas... Eu consegui escutar alguns pitacos só do que o Cle falou, começou a bugar aqui, mas... Não, eu acho que assim, quando a gente estava na véspera de varrida de Denver e véspera de varrida de Miami, eu perguntei no grupo, para quem que vocês acham que é melhor, pior, né, que tem, porque teria uma pausa de uma semana, quase 2 semanas.
se houvessem as varridas. E aí todo mundo falou, vai ser melhor para Denver do que para Miami. E Miami, de fato, não teve a varrida, se manteve quente. Vocês estão me escutando? Sim, estamos. Sim. Maravilhosamente bem. Cortou? Maravilhosamente bem. Te ouvimos. Siga, manda ver. Tá. Então, aí Miami, de fato, não teve a varrida. Miami conseguiu estender a série e tá ativo. Eu não concordo quando você fala que faltou perna no jogo 6, porque se você pegar os últimos 5 minutos, faltou perna para Boston. Ali o jogo já era para ter acabado, porque Miami conseguiu virar 7 pontos, e se não fosse aquela bola espírita do Derrick Wright, teria acabado ali o jogo. Então, para mim, Miami estava sob controle e jogou o jogo 7 sob controle. Então, eu não vejo problemas de fôlego para esse time, mas eu acho que mentalmente, talvez, para Denver, o jogo 1 é mais perigoso, porque você fala, a gente acabou de varrer, os caras estão no jogo 7, os caras quase pipocaram, a gente vai jogar em casa, então eu acho que é um jogo perigoso para Denver por conta disso. E tá todo mundo falando o que falaram em todas as séries de Miami, nem a pau que Miami vai ganhar essa série, porque a gente viu isso contra Milwaukee, a gente viu isso depois, né, contra Knicks e depois agora contra Boston. Ninguém acreditando em Miami, então vai daqui a pouco soltar um gráfico na ESPN falando que Denver tem 97% de chances de ganhar, de ser campeão, como fizeram com Boston, só para dar uma apimentada a mais, né, no time de Miami. Então eu espero que seja uma série muito disputada, porque são dois times muito bem treinados, que jogam bem no coletivo. Claro que tem a estrela maior de cada time, mas eu espero que seja uma série de pelo menos 6 jogos. Mas eu acredito que Denver leva. Eu também estou nessa de 6 jogos e Denver levando. Inclusive, Fernandão, vai ser aquela série digna de quem gosta do basquete noventista, como a gente já falou antes. São dois times que vão, apesar de ter os dois times têm boas bolas de 3, são times que batem para dentro, são times que jogam na defesa. Então é um tipo de basquete muito bacana de ver. Eu acredito que vai ser uma das melhores finais que a gente já teve aí. Pode ser que tenha uma varrida, seja uma final bosta, porque a gente sempre fala as coisas aqui e acontece tudo ao contrário. Mas, assim, a premissa para essa série está me encantando muito. Tenho gostado disso. Patrãozinho, eu acho que Denver tem que fazer valer essa vantagem de ter ficado um pouco mais de tempo parado. A gente sabe que não é muito bom, né? Basquete e beisebol são dois esportes em que não é muito bom você ficar muito tempo sem jogar, mas o fato de Miami ter passado por um desgaste físico muito grande, sem dúvida nenhuma, 7 jogos contra Boston, é sempre muito fisicamente desgastante, mas um desgaste emocional muito grande, ainda que tenha superado, né, o revés do jogo 6, vencendo muito bem o jogo 7, querendo ou não, existe um desgaste emocional, um desgaste físico muito grande, e aí o fato de Miami de Denver ter os 2 primeiros jogos em casa é a oportunidade que Denver tem de colocar pressão em cima de Miami. Tem que vencer esses 2 jogos de toda forma. Miami não pode ter chance de voltar, né, de ir para casa, né, com 1-1 ou até um 2-0, que aí seria impressionante. Quando a gente pega os números dos 2 times, né, Denver supera Miami em absolutamente tudo. Ainda que em nada muito discrepante, né? A gente tem médias aí de 111,7 pontos para Miami, 116,4 para Denver. Aproveitamento, né, de arremessos, 49 para Denver, 47 para Miami. Aproveitamento em bolas de 3, Miami é um pouquinho superior do que Denver, né? 39% para Miami, 38,6% para Denver. É muito difícil você não acreditar que Denver seja o favorito, e é inegável. Denver é o favorito dessa série, mas Miami já mostrou para Bucks, para Knicks, para Boston, para Chicago, que não dá para você entrar em quadra pensando que o favoritismo ganha. E eu acho que eu tenho certeza que ninguém de Denver vai fazer isso. Eu acho que essa série vai para 7. Eu acho que
ao contrário de que a gente teve no ano passado, ou na bolha, né, que todo mundo, se bem que na bolha não conta muito, mas todo mundo que jogou com o mando de quadra perdeu, e quando era visitante ganhou. Acho que essa série vai ser o contrário. Todo mundo que tiver o mando de quadra vai vencer, e aí, por isso, eu acredito no 4-3. Eu acho que Denver vai ter que suar para poder levar essa série, mas muito olhando para esses 2 primeiros jogos em casa, porque qualquer besteira, não sei, qualquer bobeira que os caras derem em Miami, aí sim, eu acho que Miami, se conseguir roubar um joguinho de Denver, complica muito para Denver. Denver tem que ir com atenção total, aproveitar o descanso mental, o descanso físico, e botar muita pressão em cima de Miami nos primeiros minutos, nos primeiros quartos das partidas, para, se ainda houver algum fôlego mental e físico de Miami, acabar logo ali. Acho que tem que ser algo que seja massacrante de fato, porque qualquer besteira que Denver der, Miami já mostrou que é capaz de passar por cima de favoritos. E eles estão apostando muito nisso, pode ter certeza. Por isso que Jokic, Murray e os caras todos têm que estar ligados. E como eu falei, eu estou vendo aqui os números, né, olhando aqui de lado, é incrível. Denver é melhor, mas não é nada muito melhor. Então, qualquer vacilo é o suficiente para Miami pegar a dianteira e não largar mais. É isso. E é legal também porque qualquer um campeão nessa série tem narrativas muito legais. Você tem a narrativa do Butler nos playoffs, que é maravilhosa. Você tem a narrativa do Jokic, que não ganhou o MVP que ele deveria ter ganhado, mas ele ganha as finais e provavelmente sendo MVP das finais. Então, assim, tem muita narrativa interessante. Tem a narrativa de um time que está cheio de jogador não draftado, tem a narrativa do Pat Riley ter mais um título, como eu posso dizer, general manager, sei lá, não sei como a gente pode dizer. Dono da porra toda. É isso, dono da merda, na verdade, o dono da chave de Miami, é isso. Mas foi interessante, hein, Patrãozinho? Numa certa altura do jogo 7, ver o Alonzo Mourning e ele meio sufocados, assim, passando a mão aqui no pescoço, falando, ixi, rapaz, acho que o negócio vai ficar pro nosso lado. Mas foi legal. Não, até os mais experientes e os mais cascudos também têm seus momentos de tensão. E ele descendo, né, pelas escadas lá do TD Garden depois para encontrar, não lembro quem, no finalzinho do jogo, e torcedor de Boston parando ele para tirar foto. Foi maravilhoso. Que cena maravilhosa. Mas é isso. Vamos. O meu palpite está junto com o Luquiba, é 4-2 aí, Nuggets, e veremos o que acontece. Luquiba, teve muito fogo. Me desculpa, só voltar rapidamente aqui nos números, né? Dando uma olhada aqui, quando a gente fala de todas essas estatísticas, a gente olha para um jogo de basquete, o Jokic lidera Denver em tudo. Miami está distribuído entre Jimmy Butler, Adebayo e Kyle Lowry. Então, a gente sabe mais ou menos as chaves defensivas, onde é que os técnicos vão trabalhar. É claro que parar um cara como o Jimmy Butler não é fácil, muito menos fácil é parar um cara como o Jokic. Então, temos boas chaves aí para Spoelstra e Malone trabalharem seus times. E também tá dar trabalhada no Kyle Lowry, né? Porque o barrigudinho, gostoso, bundudinho, maravilhoso, tá mal nesses últimos jogos aí também. Precisa dar uma trabalhada no menino ali. Luquiba, mas se foi emocionante na NBA... Ih, o Luquiba travou de novo. Bem na hora que eu ia chamar o Luquiba, ele travou. Eu acho que ele não tá afim de falar da NHL. Ele tá chateado ainda com o Boston Bruins. Ele vai dar uma caída e vai voltar. Peraí. Foi uma derrota complicada para o Panthers, que agora está na Stanley Cup. Vai jogar contra o Vegas Golden Knights. Eu falo Golden Knights sempre, mas é Golden Knight ou Golden Knights? Golden Knights. Cavaleiros Dourados, certo? Isso, tem um finalzinho com S aí. Exatamente. Golden Knights. Então, Fernandão, vou aproveitando você enquanto isso, porque assim, foi varrida de um lado, mas no outro parecia que ia empatar a série também, mas Vegas foi lá e falou
chega. Não vamos empatar Aqui nada aqui não, queridinho. Não, Aqui de não, fato, queridinho. jogo 6 da série Dallas e Vegas, absurdo, né? Um 6-0 categórico para não deixar qualquer chance para os Stars ainda recuperarem, né? Um começo de jogo muito forte e que deixou Vegas em ótima condição para fechar a série, como aconteceu. Da mesma forma que a gente olha para a série da NBA e vê Denver como favorito, é difícil você também não olhar para a série da NHL, né, entre Panthers e Golden Knights, e não ver Panthers como favorito. É o que, né, eu estava dando uma lida no site da NHL antes da gente entrar aqui, e é o que a maioria dos caras especialistas que escrevem lá no site apostam, né, muito na vitória dos Panthers, por algo que a gente falou aqui, a gente comentou também lá no grupo, né? O quanto que o Bobrovsky, o Tkachuk e o Bennett têm sido importantes para esse time. Absolutamente todos os especialistas da NHL que colocaram Panthers como campeões apostaram no Bobrovsky como o vencedor do Conn Smythe, né? O MVP das finais. E eu acho que o fato de Panthers ter conseguido varrer a série contra Hurricanes e dado o descanso muito necessário e importante para o Bobrovsky para a série final foi fundamental. Foi fundamental. Eu acho que aí sim, na NHL, um certo descanso é legal. E para o Bobrovsky foi fundamental, porque o cara foi muito, muito, muito exigido na série contra Hurricanes, que a gente só viu jogos apertados. O último jogo foi um pouquinho mais fácil, mas os jogos muito apertados. E o Tkachuk, né, cara? É incrível o quanto esse cara foi quente nessa série contra o Hurricane, fazendo 2 gols em overtime, né, em prorrogação, fazendo o gol da vitória naquele jogo 1-0. É muito louco, né? Você ter um jogo de NHL com um placar de 1-0. É muito complicado, é muito difícil você ver isso. E ele foi o cara que fez o gol naquele jogo. Então, eu vejo o Panthers aí com 4-2 nessa série para ser campeão da NHL, da Stanley Cup. O Bobrovsky voltando, né, ser o Bobrovsky que já ganhou 2 vezes o Vezina. Não vai ganhar essa temporada, que na temporada regular não foi assim maravilhoso, mas nos playoffs, depois que os Panthers resolveram, a gente falou muito disso aqui, né, resolveram que o goleiro era o Bobrovsky, ele resolveu fechar o gol e foi o que ele fez. A gente chegou a comentar aqui no episódio passado, em 14 períodos ele tinha tomado 3 gols, muita coisa, jogando espetacularmente. Esse descanso que ele teve agora, depois da varrida, enquanto a série entre Vegas Golden Knights e Dallas Stars continuava, foi bom para ele, foi bom para o time inteiro. Então eu acho que o Panthers chega bem afiado para essa Stanley Cup, e um 4-2 para mim é o que nós teremos. Então, Fernandão, faz o favor aí para mim. Pesquise qual foi o último goleiro MVP de uma final da Stanley Cup, porque a minha aposta é Bobrovsky MVP da porra toda aí, com 4-1 pro Panthers, porque eu quero que Vegas vá para longe, Luque, é isso que eu quero. Estou evitando os palavrões. Não, eu não concordo quando o Fernandão fala que quando você descansa é bom. Eu não acho. O time de Flórida estava bem quente mesmo. Depois de ter tomado 3-1 de Boston, estava numa corrida de 11-1, né? 11 vitórias e uma derrota. Acho que só perdeu um jogo para Toronto, se eu não me engano. Então, eu não acho que essa pausa aí para a Flórida vai ser tão bom assim. Eu acho que talvez possa esfriar um pouco. O próprio Bobrovsky também acho que pode dar uma esfriadinha. Eu acho que para Vegas é bom, porque não foi uma série desgastante contra Dallas. Tudo bem que não foi a varrida que todo mundo esperava, mas também não teve aquele desgaste, né? Eu acho que está bem aberto. Eu acho que o time de Vegas é muito mais equilibrado que o time de Flórida. Você não vê alguma grande falha, né, no time de Vegas. Você tem as 4 linhas muito bem consistentes, você tem as 3 linhas defensoras muito boas, você tem um goleiro que foi o grande problema da temporada, né, de Vegas, mas parece que nos playoffs
acertou isso, e você tem um treinador que é fantástico. Então eu acho que para Vegas essa é a melhor oportunidade. Eu acho que no começo do ano a gente falou que a janela de Vegas estaria se encerrando, né, que talvez esse seria a última oportunidade. Eu acho de fato mesmo é a última oportunidade dessa janela e é a melhor oportunidade. Eu não acho que vai ser fácil para Flórida. Eu espero que de Vegas, não tenho nada contra, ao contrário de você, Clê, eu não tenho nada contra Vegas. E eu espero que Vegas feche, mas eu quero 7 jogos. A gente que está de fora quer sempre 7 jogos, com 4 prorrogações, aquela emoção toda, né? A gente quer mais que o circo pegue fogo. Então eu espero que dê Vegas em 7. Não precisa não. Vegas não Patranzinho, precisa. Vegas só precisa ter cassino. Último goleiro MVP, não faz muito tempo, temporada 2021, Andrei Vasilevski. Que legal pro Bobrovsky entrar nessa categoria. E antes do Vasilevski, que realmente teve uma temporada incrível nessa A gente teve uma sequência de temporada 2011 e 2012 com goleiros MVPs. 2012 o Jonathan Quick pelos Kings e o Tim Thomas pelos Bruins em 2011. Muito bom, interessante. É isso, gostei. Agora para quem perdeu, Luquiba, para Stars, e eu esqueci agora o outro. Hurricanes. Meu Deus, Hurricanes, exatamente. O que esperar desses dois times para a temporada que vem? Continuam eles na luta, ainda tem Oilers também, que chegou nos playoffs, e a gente também não sabe o que esperar de Oilers nunca. Tem o Maple Leafs que adora amarelar, e aí? Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que o time de Carolina é um time muito bem ajeitado. Eu acho que vai, ano que vem, brigar também para ser o melhor time. Né? São 2 temporadas já brigando para ser o melhor time. Precisa acertar alguns detalhes, né? A gente sabe que é muito isso. Eu não estaria pessimista, não, para Carolina. Para Dallas, eu acho que já é um pouco mais complicado. Né? Eu acho que Dallas envelheceu bastante. Eu acho que a janela de Dallas já passou. Eu acho que é hora de talvez um rebuild aí, tentar começar de novo, para tentar, quem sabe, né, ser mais competitivo. Para Edmonton, a gente nunca sabe o que falar, porque você tem 2 dos 5 melhores jogadores do mundo e você não consegue ser campeão. Então, não tem muito o que falar para esse time. Vai falar que é defesa, vai falar que é goleiro, vai falar que é treinador, vai ficar sempre procurando o culpado e não vai achar. Para os outros times, eu acho que tem alguns que estão no caminho certo, outros que estão já coçando a cabeça, tipo Lightning é um deles, que você estava numa ascendente, aí de repente parece que você deu 2 passos para trás essa temporada. Então vamos ver como é que eles vão reagir no ano que vem. Para Boston, eu também já falei, eu acho que perdeu a janela, porque se aposenta Bergeron, se aposenta Krejci, então é um time que provavelmente vai ter uma temporada turbulenta, né, a próxima temporada, tentando mesclar, e aí não dá para saber. De repente dá muito certo. Vai que acontece o que aconteceu com Flórida, que há 2 anos atrás foi o melhor time, foi o President Trophy, perdeu logo nos playoffs e agora entrou com o Seed 8 e está na Stanley Cup. Então vai saber se não acontece isso também. Mas para New Jersey foi uma grata surpresa, para Seattle também foi uma grata surpresa, então são 2 times que talvez ganharam um pouquinho mais de casca agora, então talvez possam melhorar, né, para o futuro. Eu acho que a temporada que vem a gente vai ter uma temporada mais imprevisível ainda. Esse ano eu acho que já foi uns playoffs imprevisível, né, tanto que talvez acho que só o Teteu acertou colocando Vegas na final, mas eu duvido que qualquer bracket tenha feito Vegas e Flórida na final, então eu acho que playoffs de NHL já não é fácil de você prever, e essa temporada foi mais surpresa ainda. Eu acho que para o ano que vem a gente vai ter uma temporada fantástica aí. Eu estou bem otimista. É isso aí, com o Ducks na Stanley Cup, exatamente. Mas a gente fala de expectativas. Eu acho que Ducks tem que esperar mais uns 2 aninhos, Clay. Uns 2 aninhos, eu acho que aí a gente já pode sonhar com isso. Você acha que você sabe de hockey aqui agora? Você acha?
Ai, mas beleza, meus queridos. Quer comentar mais alguma coisa desse fogo no gelo todo aí, Fernandão, ou não? Os jogos começam dia 3, né? Se eu não estou enganado. Sábado, fogo no gelo. Bom, só quero ter esperança de que a próxima temporada seja melhor para os Kings. Não, isso não, também não precisa. Tá na hora dos nossos senhores de 14 e 12 começarem a se despedir e deixar a meninada chegar. Eu fiquei bastante empolgado com o time dos Kings essa temporada também. Eu acho que a maneira como se classificou e como ainda foi capaz de enfrentar o Edmonton Oilers foi legal. Acho que o time tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu acho que é desses que talvez o Luquiba não tenha mencionado, mas dos times que está no caminho certo, está caminhando bem para daqui a próxima temporada ou daqui 2 temporadas ser um time que brigue de fato para alguma coisa. Já está brigando, já fazem 2 temporadas que Kings vem brigando. Eu acho que vai continuar brigando mesmo. Eu concordo, Fernando, foi prazeroso também ver o Kings essa temporada. Inclusive até porque graças ao Kings eu vi um baita jogo na Capital One Arena, né? Então eu vi lá uma virada incrível com 4 gols no último período do Capitals para ganhar de 4-3. Essa então, foi a cena do Kings, né? Sim, abrir vantagem. Realmente, o Kings me animou essa temporada. Também foi bom ver o Kings jogar essa temporada. Os terceiros períodos dos Kings não foram nada bons. Ainda bem. É pena que o hockey tem 3 períodos, né? Se tivesse só 2, pelo menos o 15 começava a ganhar, né? Mas é isso. Se tivesse 2, peidava no segundo, né? O negócio é sempre o último. Se tivesse 1, não dava nada. Vamos pra dica e caminhar pro fim aqui, vai. Luquiba, fez o dever de casa aí? Se virou no 30? Nada, não fiz. Brincadeiras à parte, não. Eu não pensei nada em dica, a cabeça estava em outros lugares, Clê. Mas a gente pode tentar improvisar alguma coisa. Hein? Ô, patrãozinho, eu vou dar uma dica de uma dica que vai ser uma futura dica. Nossa senhora, isso é muito filosófico, Fernandão. O The Athletics produziu um artigo hoje dizendo que a HBO começou a gravar um documentário sobre Barry Bonds, muito no estilo do Last Dance do Michael Jordan. Há ainda bastante especulação em torno da gravação do documentário, até mesmo se o próprio Barry Bonds vai participar do documentário, se ele vai comentar alguma coisa, vai ser o protagonista como o Michael Jordan foi, se ele vai ser o protagonista de fato, o cara que vai estar sentado ali na cadeira explicando as coisas, né, mostrando as ideias dele sobre o que aconteceu no período em que ele jogou, em tudo que ele se envolveu, né, em tudo que ele está envolvido. Afinal de contas, a gente está falando de um cara que foi espetacular, mas que por conta das suas opções, quando a gente pensa em Hall da Fama, é muito difícil acreditar que uma hora ele possa aparecer no Hall da Fama, embora seja um Hall da Fama do beisebol. Mas é isso, eu estou dando, quem puder passar no site do The Athletic, tem lá o artigo falando, né, um pouco sobre como é que as coisas estão caminhando para a gravação desse documentário. E quando sair, é dessas coisas imperdíveis, né? É desses documentários, ainda que a gente possa não ter o Barry Bonds aparecendo no documentário, é imperdível, porque é uma história de um jogador fantástico, de um período espetacular da MLB. Então, vamos ficar de olho na produção disso daí. O Fernandão estava falando, eu pensei em uma coisa também. Não, eu também pensei numa. Mas, aliás, só em cima do que o Fernandão comentou, a gente já deu essa dica aqui. HBO é responsável também pelo Say Hey Willie Mays, que quem não assistiu ainda precisa assistir, né? Quem gosta de beisebol. Quem não gosta de beisebol também, dane-se, assista, porque a história do Willie Mays é brilhante, linda, maravilhosa, assim. Então, assistam também. Luquiba, fala aí o que você pensou, mas... a dica que eu pensei não tem nada a ver com o que a gente falou, mas começou a falar, eu comecei a lembrar das coisas que eu assisti recentemente. Tem uma coisa que eu acho que a gente não falou, que é um documentário da Netflix, que é o Golden Touch, não sei como que tá em português,
que é sobre a Goldin, aquela que faz leilões de memorabilias esportivas. Tá, em português tá alguma coisa como o rei dos leilões, alguma coisa assim. É incrível, tá? São 6 episódios, 40 minutos cada um, mais ou menos. É incrível, incrível, incrível. É um mundo que você vai ver que você fica totalmente... A gente nem chegou a comentar isso no grupo, a gente podia ter comentado. Eu não sabia se você tinha assistido, eu já tinha comentado. Não, é porque eu tinha lido, acho que hoje ou ontem, se não me engano, que a coleção do Karl Malone conseguiu vender por um valor muito bom. E aí eu lembrei, essa mesmo. Mas não vamos falar mais, para não dar spoiler pra galera. Não, sim, com certeza. Mas já foi confirmado até uma segunda temporada que vão falar desse leilão que já rolou, basicamente, né? Ele terminou ontem, anteontem, não lembro. Eu acho que foi ontem, por isso que eu tô falando, eu lembro que eu tinha lido a notícia. Isso, e então assim, é bem interessante. Então eu vou colocar esse também, não tem nada a ver com o episódio, mas vale a pena colocar aqui para vocês verem um pouco sobre leilões e tal. É um mundo completamente à parte, você fica retardado de ver os valores que a galera paga em cada coisa que vai leiloado. Inclusive, o primeiro episódio começa com... vai ser o dia do Jack Robinson e eles querem fazer um leilão só com coisas de Jack Robinson. Fernandão, eles fizeram, eles fizeram, né? O Fernandão vai pirar vendo esse episódio, porque assim, é tanta coisa que eles conseguiram do Jack Robinson que é absurdo. E os valores também que são vendidos, foi o taco mais caro já vendido. Então assistam, vale a pena. Assim, é um mundo totalmente à parte. É inimaginável pensar um negócio desse, mas é muito legal de assistir. Mas, falando em relação ao episódio, falando em relação ao basquete, falando em relação às, entre aspas, azarões, tem um documentário que tá na Star Plus, que é não sei se é 30 for 30 ou se é ESPN Filmes, não lembro o que é, mas ele já é antigo, já não é muito novo, e ele relata a história do Orlando Magic, do nosso glorioso Eric Menal, que não está aqui, quando eles venceram o Chicago Bulls a caminho das finais de 95, que acabam perdendo para o Rockets, né? Como todo mundo sabe. Justo também, merecido o título do Rockets na época, né? Precisava desse título do Rockets também. As estrelas do Rockets precisavam desse título também, fique bem claro. Mas conta toda a história lá de um Shaquille O'Neal bem novinho, um Penny Hardaway bem novinho, levando o Orlando para as finais da NBA. É muito legal esse Foi a única derrota do Bulls com o Jordan né, na janela dele de títulos. Mas que fique claro, isso foi a temporada daquele retorno que ele faz no meio de temporada, tal. Tem algumas coisas. E retrata um pouco disso, tá? No filme, documentário, enfim, como que ele tá na Star Plus, tá fácil de achar. Já não é tão recente, mas é excelente. E aí é um time que, entre aspas, é o azarão, né? Porque contra Michael Jordan, mesmo o Michael Jordan sem uma perna, todo mundo seria azarão. Acho que é isso. Foram 3 dicas. Na verdade, são 2 dicas, né? E uma dica de uma dica para uma dica num futuro. É isso aí. Gostei como o Fernandão explicou. Então, eu queria dizer o seguinte para vocês. Amanhã, quando esse podcast sair, começa as finais da NBA. No dia 3, começam as finais da Stanley Cup. Não é errado falar finais da Stanley Cup, tá bom, gente? Não é errado. Começa a Stanley Cup. Exatamente. Então, aproveitem. E quarta-feira a gente está de volta, nesse mesmo bate-hora, bate-canal. Então foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. Beijo grande no coração de vocês. E a gente se vê na semana que vem. Tchau. Aqui, ó. Não esquece também aqui, ó. Clica aqui embaixo também. Não esquece, não. Beijo. Tchau.